Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Barroso, sou ator, clown e arte educador e hoje a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre o teatro nessas nossas oficinas de iniciação teatral. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nessas nossas aulas, nós vamos aprender um pouco sobre as técnicas teatrais como interpretação, expressão vocal, expressão corporal, jogos teatrais, consciência corporal, enfim, todas as técnicas que a gente precisa ter noção para se portar, para estar em cena, para jogar, para ter uma presença cênica de acordo com aquilo que a gente quer no teatro. Pois bem, nessa nossa primeira aula, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho o que são as artes cênicas, o que é o teatro, de onde vem, como ele evoluiu, quais que são as linguagens teatrais, as técnicas, para a gente poder adentrar um pouco nesse universo enorme que o teatro traz. Nós temos as artes plásticas que podemos incluir a escultura, a arquitetura, a pintura, encadernação. E nós temos também as artes cênicas. As artes cênicas, como o nome já diz, são as artes da cena. Então as artes cênicas é toda manifestação cultural que tem um público e um palco. Seja como for esse palco, seja como for esse público. Então onde tem uma visibilidade, uma relação visual e sensorial entre artista e público é considerada arte cênica. E dentro das artes cênicas, nós podemos incluir o circo, a ópera, o teatro, a performance também, por que não? E a dança. Essas são linguagens cênicas que utilizam de espectadores, públicos e artistas para trazer uma maior fruição, uma experiência melhor para todo o espectador e todo o artista também. Pois bem, o teatro, como surgiu o teatro, de onde vem o teatro, o que é essa loucura, que atravessa hoje em dia, que se chama teatro? Nas grandes sociedades, nas grandes histórias, sempre os povos se reuniam em volta das suas fogueiras, em suas reuniões, para contar histórias, para trazer uma identidade daquele povo. E assim a gente pode entender que o teatro tem a sua origem ali, nessas grandes histórias de grandes civilizações, seja elas onde começaram, onde se evoluíram. Sempre os povos se reuniram para contar a sua história, para manter vivo as suas tradições. Mas o teatro, como a gente conhece hoje em dia, o teatro ofício, a profissão de ator, essa técnica de se representar alguma coisa, ela começou na Grécia Antiga, bem antes de Cristo. A Grécia, ela é uma nação politeísta. O que acontece? Nós, no Ocidente, a maioria do Ocidente é monoteísta, ou seja, acredita, crê em um único Deus. Já a Grécia, por toda a sua construção histórica e de crenças, eles acreditam em mais de um Deus, eles cultuam mais de um Deus. E dentre os vários deuses que existem na Grécia, nós temos Zeus, Apolo, Afrodite, Atenas e por aí vai. E sempre, assim como nas religiões monoteístas, existem festas, cultos, procissões a esses deuses que a população cultua. Assim como nós temos em religiões cristãs as festas para os santos, as procissões, todas as manifestações culturais em devoção àqueles santos, a Grécia também tem essas festividades em devoção a esses deuses. Cada deus é responsável por alguma coisa. E tem um deus, que eu vou trazer aqui pra gente, que a gente tem que conhecer ele, que é o Dionísio. O deus Dionísio, que é considerado o pai do teatro, assim, ele é o deus responsável pela fartura, pela colheita, pela uva, pelo vinho. Então, como eu disse, toda vez que eles iam fazer uma devoção a Dionísio,
eles faziam uma festa. E essas festas duravam dias, regrada muita fartura, muita comida, muita fruta e muito vinho também, não é? E essas festas a Dionísio se chamavam dionisíacas. As dionisíacas, além das festividades, de toda essa celebração que tinham, elas também tinham concursos de dramaturgias. O que eram as dramaturgias? As dramaturgias são os textos, as peças teatrais escritas. Assim como no cinema, na novela, nós temos os roteiros, no teatro nós temos as dramaturgias, que vem de drama, que é a contação de uma história. Então, nessas dramaturgias, nessas festividades, também tinham as dramaturgias, os concursos de quem escrevia a melhor dramaturgia, e aí eram apresentados esses textos para a população, eles conheciam os textos e assim eles votavam no melhor. Pois bem, a dramaturgia, o ofício do dramaturgo, que é a pessoa que escreve os textos teatrais, vem bem antes do ofício do ator. Em uma dessas festas dionisíacas, dessas procissões a Dionísio, em que eles sempre iam andando, louvando, entoando cânticos em devoção a esse Deus, que diziam mais ou menos, ele, Dionísio, é formidável, cantos que louvavam o Deus Dionísio. Em uma dessas procissões, um jovem dramaturgo chamado Tespes, ele, ao invés de estar junto dessa procissão, cantando e louvando ele, Dionísio, é formidável, ele apareceu com uma máscara, em que as máscaras eram muito usadas nos cultos gregos. Ele apareceu com uma máscara nessa procissão, com uma roupa diferente daquela que as pessoas estavam cultuadas e acostumadas a usar no cotidiano. E ao invés de gritar, ele, Dionísio, é formidável, ele gritou, eu, Dionísio, sou formidável. Sendo assim, Tespes, ao invés de contar, de observar a história de Dionísio, ele representou, ele viveu aquela personificação, ele incorporou Dionísio, ele viveu o personagem de Dionísio. E assim, ele foi considerado o primeiro ator, o ofício de ator do mundo se deu por Tespes, porque ele era uma pessoa que interpretou, personificou algo que ele não era, um ser que ele não era. E aí o teatro foi evoluindo, passando por diversas sociedades, diversas formas estéticas, e a arte, ela acompanha a evolução da sociedade. Então, logicamente, se o teatro está dentro das artes cênicas, o teatro também vai acompanhar essa evolução social através dos tempos, através da história. Passando pelo Renascimento, pela Idade Média, pelas grandes revoluções, tanto industriais quanto tecnológicas que existiram na sociedade, o teatro foi se evoluindo, se apropriando, questionando também os valores que eram impostos pela época. E aí a gente chegou no que a gente está hoje em dia. A gente vive o teatro em várias e diversas formas. A gente tem teatros que acontecem em palcos, que no edifício teatral, né, onde a gente vai, senta como público e vê o ator, a atriz, os atores, o conjunto ali no palco. Nós temos o teatro de rua, e não é porque o teatro de rua acontece somente na rua, ele pode acontecer em uma praça, em uma quadra, espaços onde são abertos ao público. Nós temos salas pretas, caixas pretas, salas fechadas. Então, onde tem um ator ou uma atriz, ou vários atores, várias atrizes, contando uma história, trazendo um fato através da representação e tem um público, isso acontece o fenômeno teatral. O teatro, ele está justamente nessa ligação em que o ator, o intérprete, o representante diz naquilo que ele esboça e naquilo que o público percebe.
Não o que o público entende, porque o entendimento do público é uma coisa muito subjetiva, mas como o público absorve aquilo. O mesmo espetáculo pode ser feito diversas vezes por diversos públicos e para diversos públicos, que sempre as pessoas vão assimilar aquela história de uma forma diferente. Esse que é o valor da arte, esse que é o valor do teatro. E dentro do ofício teatral, nós temos diversas profissões também que estão englobadas. Não é só o ator. A gente vai ver um espetáculo, a gente só vê ali o ator ou a atriz ou o conjunto, o elenco, né? Mas por trás disso tem todo um bastidor. Nós temos o iluminador, que é responsável por dar vida com a iluminação ali para a cena. Nós temos o cenógrafo, que é ele que ambientaliza a arquitetura daquela proposta que vai trazer. Nós temos o figurinista, que é ele que traz a indumentária, a roupa dos personagens dialogando com a proposta. Nós temos o maquiador, que usa elementos plásticos de caracterização na pele da pessoa para trazer uma identidade ainda maior. Nós temos o sonoplasta, que é responsável pela parte do som, da parte técnica, sonora e audível do espetáculo. Nós temos o dramaturgo, que é aquele que escreve. Nós temos o diretor, que é aquele que conduz os ensaios, a proposta. O produtor, que é o famoso faz tudo, que entende os prazos, as burocracias por trás do teatro. Enfim, o teatro ele não é feito de uma mão só. Por mais que em uma peça teatral a gente vê um monólogo, um ator só, por trás daquele ator tem um conjunto de outros profissionais que caminharam junto com ele para trazer aquela proposta. Então bora praticar? Porque é bom a gente aprender a teoria, mas vamos jogar, né? Vamos botar o nosso corpo em movimento, vamos fazer, porque o teatro a gente aprende fazendo, jogando e principalmente se relacionando, se entendendo. Bom, a gente vai começar esse primeiro exercício, o primeiro jogo, um jogo de consciência corporal, de saber como andar, de fazer uma leitura do próprio corpo, como a gente anda, como que é o nosso peso, o nosso contrapeso nesse movimento todo. Mas antes, pelo fato da gente estar trabalhando com o corpo, a gente vai dar uma alongada, né? Porque como que a gente vai trabalhar o corpo sem alongar? Corre o risco da gente ter algum problema, ter alguma cãibra e tudo mais. Então, preparar o corpo para ter a consciência do corpo é sempre necessário. Ok? Vamos lá. Primeiro vamos dar uma alongada. Braço lá em cima. Estica bem, estica bem. Não esqueçam de respirar. Colocar o alongamento junto com a respiração é necessário, hein? Inspira. Cabeça. Bem relaxado. O outro lado. Faz um giro. Cabeça para o lado direito. Agora para o lado esquerdo. Centralizou. Ombro para frente. É sempre bom a gente trabalhar com essas articulações. E vocês vão ver daqui a pouco em algumas aulas como que é necessário a gente ter a consciência das nossas articulações, hein? Girando, girando para trás. Ok. Braço rodando para frente. Para trás. Ok. Dá uma balançada nessa parte de cima do corpo. Ok. Mãos. Gira para fora. Gira para fora. Ok. Observa como é que é esse movimento de girar das mãos.
Agora para dentro. Isso. Para dentro. Ok. Segura aqui. Segura aqui. Ok. Segura aqui. Trabalhar essa preparação corporal, gente, é importantíssimo. Muito, muito importante, viu? Cuidado para cima, para vocês não se entregarem para um jogo, um exercício de expressão corporal sem trabalhar esse alongamento do corpo, porque ele é extremamente necessário. Aqui. Ok. Afasta um pouco as pernas. Bota a mão na cintura. Aqui. E gira um pouco esse quadril. O quadril, ele é o nosso ponto central de energia. É onde que faz a ligação entre os meus membros inferiores, por outro lado, e os meus membros superiores. Então a gente tem que trabalhar bastante esse quadril aí, hein? Ok. Perna direita ou esquerda. Caso você tenha dificuldade de se equilibrar, pode segurar em uma cadeira, na parede, não tem problema. Caso você tenha ainda uma ousadia de se equilibrar, mira em um ponto fixo, fica olhando para esse ponto fixo, abre o braço e fica lá. Ok. Já leva para frente. Isso. Coluna ereta. Ok. Isso. Beleza. A outra perna, hein? Caso você tenha dificuldade, equilibre. Não faça nada além que seu corpo não consiga. É sempre bom, claro, a gente desafiar o nosso corpo, treinar ele para ir além. Mas se você sente que você não consegue, não é o momento adequado, não faça. Consciência corporal. Ok. Para frente. Isso. Ótimo. Tá todo mundo alongado aí, né? Fazer um alongamento. Ok. Abre a perna um pouco. Vamos colocar o peito aberto. Vamos colocar a mão lá no chão. Deitar e colocar a mão lá no chão. Isso. Sente esticar essa parte posterior. Vamos lá. Ok. Ó, continua embaixo todo mundo, continua embaixo. Solta o corpo. E agora, vou ficar de lateral para vocês verem melhor. Agora, vocês vão começar a desenrolar a coluna. Vai subir devagarzinho. Vértebra por vértebra. Não sobe a cabeça de uma vez, porque corre o risco de vocês ficarem tontos. Quando tiver subido, tenta alcançar lá o teto. Tenta alcançar a ponta do pé. A gente vai trabalhar muito com imagens, hein? Então imagina que você está tentando tocar o céu. Aquela estrela lá em cima, ou o ventilador, né? Ou a luz, o lustre. Tenta. Quando eu falar desceu, vocês vão jogar o corpo de novo lá embaixo, hein? 1, 2, 3 e desceu. Deixa, solta, balança o corpo, balança. De novo, mais uma vez. Isso. Cabeça é a última que chega. Vai subindo com esses braços. Vai tentando alcançar a estrela, o céu, o ventilador, o lustre, qualquer coisa. Vai tentando e cortou. Balança um pouco. Balança. Vai desenrolando. Acho que deu pra gente dar uma alongada nesse corpo, né? É sempre bom. E é necessário, como eu falei, a gente fazer esse alongamento aí. Ok? E como que é a nossa posição de base no teatro? Vamos entender base como sustentação. Se eu ficar aqui, nessa base,
eu posso perder o equilíbrio, eu não tenho uma mobilidade. Aqui, eu fico estagnado, meu corpo fica estagnado. Se eu deixar o meu joelho totalmente reto, eu ficar todo travado, eu fico estagnado e eu não ganho tanto movimento. Agora, se eu ficar relaxado, eu não estou pronto, eu não estou ativo para o jogo. Então, a gente vai aprender agora a posição de base no teatro, a posição de caçador. A gente vai juntar os pés, primeiro a gente vai entender nosso corpo. A gente vai juntar os pés, olha bem para eles lá, olha se eles estão juntinhos, ok? Olha para frente. A gente vai abrir um pouco o nosso peito, não vai deixar muito aberto e nem vai contrair ele, vai deixar ele pronto, ativo, postura. Porque quando a gente deixa ele aberto, a nossa coluna, ela também tende a se abrir. E nesse momento que a nossa coluna se abre, a nossa ponta da cabeça, a gente vai imaginar que tem um fio aqui, ela também vai tomar essa postura. Então eu vou ficar em uma posição muito altiva. Só que como eu falei, se a gente ficar assim, a gente não tem a mobilidade. Então vamos olhar para o pé todo mundo. Os pés estão juntos. A gente vai abrir a ponta do pé e depois abrir o calcanhar e vai dar uma leve flexionada no joelho. Vou fazer de lado para vocês verem. Eu vou abrir a ponta do meu pé, abrir o calcanhar e dar uma leve flexionada no joelho. Assim, eu estou pronto para o jogo, eu estou ativo. Essa é a pose de caçador. Eu consigo ir para onde que eu quero. Se eu ficar aqui, isso me trava. Tá vendo? Eu travo o meu joelho. E lembra que eu falei que o centro, o nosso quadril, a nossa bacia, é o nosso centro de energia? Então tem que estar com ele pronto para o jogo. Aqui eu consigo me deslocar para frente, eu consigo ir para trás, consigo ir para o lado, se o jogo pedir isso. Ok? Então todo mundo lá, posição de base. Vamos voltar então. Neutrou. Posição de base, foi. Ok, tudo certo. A gente aprendeu então como se portar. Sempre que eu falar posição de base, vocês vão ficar desse jeito. Com o tempo vocês vão se acostumando, não vai precisar fazer toda essa metodologia de juntar os pés e abrir. Agora a gente vai entender um pouco do peso e contrapeso. A gente vai afastar um pouquinho mais a perna, só um pouquinho. Vai levantar o pé direito, o calcanhar, e vai imaginar que tem uma bolinha aqui embaixo, uma maçã, uma mexerica. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma mexerica aqui embaixo e a gente quer extrair o suco dessa mexerica. Então eu vou pisar. No momento que eu pisei e extrair o suco dessa mexerica, uma outra mexerica aparece lá embaixo, do outro lado, e eu vou extrair o suco dela também. Então eu vou aqui. Percebam que o meu corpo, ele não vai ficar reto. A gente está trabalhando com o peso e o contrapeso. O meu corpo, ele se equilibra. Então, se eu tenho força para cá, eu jogo o meu corpo para cá. Imagina que tem vetores, setas que me puxam para esse lado. Então, eu estou aqui, ó, tá vendo? Então, o peso e o contrapeso sempre em jogo aqui, ok? Continua. E agora, a gente vai tirar um pouquinho o nosso pé do chão. Antes, a gente estava com a parte da frente do pé toda no chão. Agora, a gente vai levantar um pouquinho, ó. Levanta um pouco. Ok. Isso. Ok. E agora, a gente vai colocar também o contrapeso dos braços. Como que é o meu braço em diálogo com isso tudo? Então, quando eu vou amassar a mexerica, tirar o suco dela com a minha perna direita, o meu braço esquerdo que vai. E quando é a minha perna esquerda, é o meu braço direito que vai. Então, se vocês prestarem atenção, é como se fosse quase uma coreografia. Esse é o movimento de peso e contrapeso de como a gente anda no dia a dia, basicamente. A gente só não tem noção disso porque a gente está tão habituado a fazer isso de forma mecânica mesmo, cotidiana, que a gente não tem noção de como que é esse peso e contrapeso. Ok? Se quiser acelerar, pode acelerar um pouquinho. Ok? Isso, o vetor que leva, ó.
Imagina que sempre começa a entender seu corpo que ele é cheio de linhas. Então, quando eu estou aqui, eu tenho uma linha do meu peito que está apontando para cá, uma linha do meu joelho que está apontando para cá, uma linha dos meus ombros que estão em direções opostas. É tudo. E aqui, a linha da minha perna que está puxando para lá. É sempre peso e contrapeso, ok? Vamos lá, continua. Ok. Isso. Ok. Agora que a gente já sabe essa noção de peso e contrapeso, vamos andar um pouquinho pelo espaço. E aí você afasta a cadeira, afasta o sofá, afasta a cama, ou então busca um espaço onde você consiga ter uma mobilidade maior, ok? E vamos começar a andar. Primeiro a gente vai andar. Normal. Sem prestar atenção em nada, só ouvindo a minha voz aqui. Ok. Lembra de andar sempre com essa estrutura do caçador, de sempre estar ativo para o jogo. Anda. Sempre o seu rosto vai em direção. Vai andando. Agora a gente vai começar a perceber como que a gente está andando. Começa a olhar mesmo para o pé. Olha para o pé. O que está acontecendo quando a gente anda? Onde que está o peso e contrapeso? Onde que estão esses vetores? Onde que estão esses vetores de força? Que traz para um lado e traz por outro. Onde que estão essas setas? Então, presta atenção. Quando a minha perna da frente, ela está puxando para cá, o meu peito está puxando para cá, eu tenho uma força do meu quadril e da minha outra perna que estão puxando para baixo, para eu justamente me equilibrar. Então, a gente vai entender um pouco como andar. O que acontece? O meu pé, ele tem 3 partes. Ponta, peito e calcanhar. Olha só. Quando eu coloco o meu calcanhar primeiro, depois o meu peito, depois a ponta. Quando eu colocar a ponta do meu pé, o meu calcanhar de trás já vai subir. E depois o peito, depois a ponta, leva, calcanhar, peito, ponta, calcanhar, peito, ponta, calcanhar, peito, ponta, calcanhar, peito. Entenderam? Então a gente vai entender que eu sempre tenho 3 pontos de base para andar. E comece a entender como que é esse andar. Presta atenção mesmo. Pisa, joga o seu peso mesmo na hora que você for andar, de entender isso aí. E o braço vai ao contrário para equilibrar isso. Como que é? Isso. Busca ser bem devagar e consciente. Devagar não quer dizer morto, devagar quer dizer consciente daquilo que você está fazendo. Entende. Calcanhar, peito, ponta, calcanhar. Então, tem sempre um jeito de andar aqui. Vai acelerando, acelera um pouco esse jeito, que aí vocês vão perceber que essa forma de caminhar vai se tornar natural. E aí a gente vai entender como que é o processo que a gente caminha no dia a dia. Que a gente não tem consciência, mas ele é extremamente importante. Quando a gente tem a consciência de como a gente anda, a gente começa até a prestar atenção em dores musculares, regiões onde que a gente pisava errado, ou pisava para dentro, para fora, que isso pode ser evitado. Então começa a acelerar um pouquinho mais isso aí. Começa a acelerar, corre um pouquinho, congela. Então, como é que foi para vocês aí, hein? Ter consciência. A gente praticamente aprendeu a andar aqui, né? Imagina, no teatro a gente reaprende tudo. A gente reaprende a como escovar dente, reaprende a como se relacionar com o outro e a gente aprende a andar também, por que não? Porque o teatro é o lugar da consciência. É eu fazer tendo noção que eu estou fazendo. Então, um exercício para vocês fazerem aí em casa, até a nossa próxima aula, que é ter
consciência do andar de vocês. Ter noção de como que é o peso e contrapeso, como que é o jogo que vocês andam, onde que dói, onde que é mais fácil andar. E é isso aí. Consciência corporal vai ser fundamental para as nossas aulas aqui de iniciação teatral. Espero que vocês tenham gostado e teatro é prática. Encontro vocês na próxima aula, viu?